controlar. Não basta só convencer, não basta só, né, oferecer ali um modo de vida, mas isso precisa ser apelativo. Então, é colocar essas figuras, né, esses personagens, e aqui o Chomsky está falando do contexto sociopolítico, na base do medo. Né? Guerra é paz. Eu só vou ter paz nesse sistema se a guerra for constante. Se a xenofobia for constante, se o racismo for constante, se o fundamentalismo religioso for constante. É que a gente não vai analisar esse episódio em específico do Black Mirror, mas tem um episódio que eu não lembro o nome, que é um exército, que eles colocam um óculos. Ai, fugiu. Qual temporada que é? Como monstros, como terroristas. E aí, quando sai essa lente, essa câmera, o que for, é uma pessoa numa situação de pobreza. Então, como que isso é construído? Né? A gente não vê a pessoa que está passando fome na rua como uma pessoa que está passando fome na rua, vê como uma coisa. E né? só percebe isso porque a tecnologia falha. Exato. Aí o óculos ele começa a falhar e ele começa a ficar... Vai dando aqueles tilts, né? Sim. Enfim, eu sou muito suspeita. O Black Mirror eu acho assim muito brilhante como que eles pegaram elementos, né, diversos. Mas vejam que, a partir dessas obras, a gente percebe um comentário muito, muito profundo de sociedade, de estrutura, né, de pensar como que essas questões todas elas se desdobram umas nas outras. Né? Enfim. Vamos aos casos, então. Né? Fez sentido a questão da tecnologia, ferramenta, trabalho? Beleza. Começando pelo ensaio sobre a cegueira. Né? O livro ele é de 95, né, do Saramago, e o filme ele foi adaptado em 2008, né, pelo Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus. Ele tinha estourado, né, com Cidade de Deus. E aí é muito curioso, né, porque a premissa do livro é uma pandemia. Uma pandemia, só que do nada as pessoas começam a ficar cegas. Né? E aí tem 1 milhão de coisas de alegoria aqui. Né? Primeiro, os personagens não vão ter nome. Então, é o médico, a vizinha, o morador de rua, o imigrante. Ou seja, o personagem vai encapsular o comportamento típico daquele lugar, daquela figura social. Todo mundo vai passar por essa situação. Né? Essa é uma pandemia que se espalha, um vírus, tem máscara, tem quarentena, né? Enfim. Só que uma pessoa não vai se contaminar, que é a mulher do médico. E a mulher do médico também não tem nome, é a mulher do médico. E ela vai ser meio que a figura ali que guia todo mundo. Eles vão ser colocados, né, meio que numa prisão, /hospital, /asilo, para tentar, né, conter. Então, é muito interessante quando a gente fala de alegoria, que a alegoria aqui está em 2 instâncias. Né? Na discussão social, uma pandemia, a questão da metáfora da cegueira, não enxergar, né, etc. E no nível mais assim de núcleo, que é a estrutura narrativa do personagem. Então, o personagem é alegórico, o lugar é alegórico. E aí o Meirelles, né, enfim, ele filma isso em São Paulo, isso aqui é o Minhocão. Né? Então, a maioria das cenas se passa numa São Paulo devastada. Né? Então, é muito interessante. Eu lembro que eu reassisti, eu montei esse curso no comecinho da pandemia. Eu falei, eu vou escolher um negócio bem assim que vai pegar na ferida. E aí reassisti no comecinho da pandemia, que eu não tinha vacina ainda, dá uma agonia de um tamanho. Nossa, quarentena, nossa, máscara. Né? Enfim. Mas veja, Saramago adivinhou o Covid? Não, né? Óbvio que não. Mas olha como ele teve um olhar crítico às estruturas sociopolíticas, né? De uma crise social e de um embate. O que aconteceria se essas pessoas ficassem confinadas ali num lugar? E aí tem muito das brigas, né? Dos subgrupos, quem está do lado de quem, forma-se ali, né, uma disputa. E aí, como é o Saramago, né, que ele tem uma visão muito filosófica e muito profunda, né, da vida, ele vai refletir sobre isso, do comportamento, da natureza humana. Né? E aí, através desses grupos todos de personagens, por eles serem alegóricos, meio que naquele confinamento, que eles estão ali, naquele hospital /prisão /quarentena, dá para perceber a hierarquia da sociedade lá de fora sendo reproduzida ali dentro.
Vai ter a facção, que é uma coisa mais violenta. Vai ter a mulher do médico, que aos poucos ela vai dizendo, né? Eu enxergo, eu vejo, não, está aqui, está acolá, né? Enquanto todas as outras pessoas foram assoladas e ela vai ser a única, né? É muito parecido com isso que você falou do glitch do óculos. Você só percebe o problema porque deu o glitch. O glitch aqui é o fato dela não ter ficado cega, né? Então, a gente sempre percebe o funcionamento dos problemas nessas obras, porque vai ter é aquele incidente inicial da montanha-russa, que coloca a história em movimento, né? E aí, papéis sociais, né? Não é à toa que é a mulher, né? A mulher do médico, a questão de gênero, pensar a questão do cuidado. Nossa, tem camadas e mais camadas de reflexão nessa obra. Tranquilo? Beleza? Deixa eu colocar um trechinho. Eu não achei o filme em si, mas acho que pelo trailer, para quem não viu, pelo menos, dá para sentir principalmente a questão da ambientação. Help! Help! Nothing. To be honest with you, I've never experienced anything like this before. I just wanted to get your take on a bizarre case I saw today. What's the matter? I can't see. Somehow that patient infected me. That's impossible. Nobody goes blind like that. Good morning, Minister. Some strange calls this morning. I need security at 18 right away. I'm going to have to ask you to come with us. May I have those files, please? My fellow citizens, like so many of you, I have gone blind. We are in a state of crisis. They're going to be here any minute. The decision to quarantine all those infected was not taken without careful consideration. Step down, ma'am. You're not blind. This vehicle is for the infected. No, you'll have to take me. Fine, have it your way. Hello? Hello? Can anyone hear us? My mom here? You'll never believe where they brought us. Is there any government or order? Chaos. Help me! Help me! Stop that! We're obviously all alone here. Who do you think you are, giving all these orders? I hereby appoint myself the King of War 3. We are taking over now. If you want to eat, you're gonna have to pay for it. You know we don't have any money. God is punishing us. This is what is happening. I can see. I think it's up to you to decide what we should do next. You can make a difference. You're afraid to close your eyes. Afraid to open them. If they won't give us food, I say let's get it ourselves. Everybody, please, stick together. You haven't eaten in 3 days. Oh, lady, I'll never forget your voice. And I won't forget your face. I see you. After all this time, I actually see you. Oh my God. O que tem de elementos distópicos aí? Me contem. Não vou sair entregando ouro. Já estamos na última aula. Vamos lá. Me contem. O que tem de distópico quando a gente vê essas cenas todas? Hã? O céu cinza, a fotografia. Uhum. O que mais? Opa. O céu cinza. Uhum. Dá uma ideia de sufoco. O que mais? Que tem de distópico aí? Mesmo sendo um filme de 2008, vocês tiveram a sensação de que ele é num futuro distante? Mesmo tendo passado pela pandemia e pela máscara. Vira quase um documentário, né? Sim. Mas alguns elementos de objetos, né, que dão a sensação, né, o enfermeiro vir com aquela roupa toda e falar, mas a gente passou por isso também. Hoje não é mais. A gente está no futuro. Exato. Não causa estranhamento. Exatamente.
E aí é uma obra que ela está muito próxima do chãozinho da linha do tempo, né? Ela não tem coisas muito, né, duras e muito, né, distantes. Principalmente, por exemplo, carros, a roupa das pessoas. Você consegue, geralmente, no filme, detectar... isso aí é anos 70, anos 80, modelo de carro, tal, etc. Mas como que isso deixa muito próximo. Então, é meio que como se esse 2008 fosse, né, ali 10 anos à frente, 10 anos para trás. Né? Então, é uma projeção temporal muito mais curta do que, sei lá, o Admirável Mundo Novo, que é no ano 5000 e qualquer coisa. Vamos ver o que mais que tem de elementos distópicos. Primeiro de tudo, o título, o ensaio sobre a cegueira. Né? Então, a ideia de pensar de uma maneira ensaística, um romance, uma ficção, né? Mas pensar essa metáfora da cegueira, o que é estar cego, o que é ficar cego e o que é continuar enxergando. Né? E aí, enfim, né, a cegueira ela vai aparecer como uma névoa que vai se espalhando. Né? E aí é muito curioso que a gente vai ter o contraste da mulher do médico, que ela está naquele desespero de eu não estou passando por nada disso, e a responsabilidade, eu não estou passando por nada disso, o que eu vou fazer então aqui com o marido, com as pessoas, né, que estão nessa prisão, etc. e tal. Então, quem consegue enxergar vai ter enfim, né, ela vai ocupar uma posição de responsabilidade muito grande, de conduzir as outras pessoas. Né? Por ser a mulher do médico, aí o valor, né, e o ponto de vista dela ela não vai conduzir todo mundo para um caminho maléfico, né? O caminho de tentar apaziguar, de tentar entrar em um determinado acordo. Né? Mas como que é muito recorrente, já que a gente está falando de estrutura social e de alegoria, ter um grupo que toma a frente das decisões e que conduz o debate. Os esclarecidos, os iluminados, os que enxergam. Né? O que tem de instituição que controla e que aprisiona? Né? Foucault, Boa Noite, né? O hospital. Então, o formato do hospital, que o hospital vai ter um pátio, e tem grades e horários específicos para ir para o pátio, tomar sol. Uma prisão total e absoluta. Né? A divisão em facções, né? Então colocar lá um determinado grupo de homens mais rebeldes, mais violentos, para ser meio que ali a facção criminosa, né? Enquanto que a mulher ela vai estar no lugar de mulher, que cuida, fala baixinho, está próxima das crianças, né? E os outros homens ali, né? Alguns na facção, outros não. Né? E aí, né, enfim, um trechinho, uma frasezinha do próprio romance que sintetiza muito isso da metáfora do olhar. Né? A diferença entre ver e enxergar. Né? Ou seja, perceber e compreender a fundo ou só estar ali, né, constatando as informações. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Aí é o Saramago, né? Enfim, ele constrói, ele tem um lirismo muito, muito, muito bom. Né? A prosa dele é muito bonita. E aí tem uma questão a gente descobre, né, sobre o médico, que não é que ele ficou cego, mas já tinha ali alguns sintomas dessa cegueira antes. Então, o lugar social do médico, o privilégio, diz ali o hospital, etc. Então, como que essa cegueira ela vai se dissipar para várias camadas da sociedade e estar impedido de ver, para cada uma dessas pessoas tem um significado diferente. Me digam, faz sentido? Comentários, me contem. Não sei se vocês chegaram a rever ou a ver o filme, para quem não conhecia. Eu já assisti, e essa questão de ver, enxergar e perspectiva, o lugar de onde a mulher do médico vê, assim, ao meu ver, era limitado, porque quando ela se vê numa posição de poder, entre aspas, ela fica um pouco amedrontada, ela não sabe o que vai fazer, mas aí vai construindo a personagem no final da narrativa, ela já encara o líder da facção e já não está nem aí com a frente de tudo. Muda muito essa questão de ela ver e ela enxergar ao longo do filme. Total.
total. Tem uma cena de estupro pesadíssima da mulher do médico, que tá ali naquela coisa, não dá para ver nada, e é só a parte física, é pesadíssimo, pesadíssimo. Mas tem muito isso, né? Quando a gente percebe o arco dela, de personagem, é o que a gente chama de personagem redonda. Ela começou de um jeito e termina de outro, completamente diferente, né? Enquanto que algumas personagens, geralmente as secundárias, elas são planas, do jeito que começou, termina, né? Então, a mulher do médico, ela é uma personagem muito, muito interessante para pensar, né? O que é feito a partir do momento que você deixa de ver, deixa de olhar e passa a ver as coisas, a enxergar de fato, tomar consciência. O que a gente faz com a tomada de consciência? Muito bem. Um trechinho do romance. A pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos à frente. Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isto que eu chamo a cegueira da razão. Olha como tem tudo a ver com o que a gente acabou de comentar, né? Então, como que vai ter, né, a parte de destruição, né, o planeta, o aquecimento global vai aparecer muito, e como que o egoísmo ele funciona como essa metáfora, né? Principalmente, né, pensar como que essa pandemia da cegueira, como é que ela vai se reverberar nas próximas gerações, o que foi feito para chegar nesse ponto, né? Uhum. E fica que nem aquela montanha russa, uhum. Agora deu emoção, agora não deu, e você fica, né? E aí você vira uma excelência da emoção, né? Eu sou excelente, eu preciso buscar toda a emoção, Sim. Chega uma hora que não tem mais, você vai dando linha, mas não tem, né? Exato. E aí vai dar mais linha do que você, como uma grande pescaria, né? Uhum. Olha que metáfora bonita, Exato, a cegueira da razão implica em colocar o peso muito maior na questão emocional, no impulso, né? Interessante. Fala. Tem a ver com o contexto do pós-verdade? Essa cegueira da razão, de você colocar a emoção e você acreditar aquilo? Não sei dizer, hein? Porque o conceito de pós-verdade, ele tem muito a ideia, é uma ideia bem conservadora, né? Pós-história, pós-verdade, acabou, né? A história, acabou a verdade com V maiúsculo, absoluta, né? Etc e tal. Mas acho que vai muito acho que, né? Enfim, eu nunca tinha pensado em conectar esse conceito de pós-verdade com isso da cegueira da razão. Mas tem muito a ver com, por exemplo, o que essa metáfora, né, de deixar de enxergar significa para vários espectros da sociedade, né? De novo, a distopia aqui é o ponto de vista de quem perdeu a visão. Mas a gente não vê o ponto de vista, por exemplo, do dono do hospital ou dos líderes em que isso, né, que essas pessoas estão sendo arrastadas, tratadas como, né, uma manada, um gado, né, enfim. O peso das coisas, né? Oh, meu Deus. Mas, para um lado, afirmar isso, não há mais história, não há mais razão, né? Não há mais verdade, então você não precisa se preocupar, você não precisa nem se dar o trabalho de tomar consciência, né? Alguém vai tomar essa decisão por você, alguém vai chegar e vai ter a consciência que você não precisa mais ter, né? Então, é uma armadilha muito perigosa, né? Uma afirmação de poder muito grande para dizer, olha, então não se preocupa, olha como eu sou misericordioso, olha como eu sou, né? E é um tipo de afirmação que os líderes totalitários do século XX faziam, né? Então, fazer discussão aqui, votar, não precisa. A gente tem um comitêzinho aqui que resolve tudo, né? Então, esses tipos de afirmações são muito perigosos e são um sintoma de que realmente a coisa chegou num ponto muito grave, né? Enfim. Faz sentido? Faz. Fala. Eu não assisti o filme nem do livro. No livro a história se passa em São Paulo também? Não, é um lugar alegórico, não dá para saber onde é. Eu acho muito interessante essa coisa de São Paulo, que é uma cidade muito contrastante. Aham. Na última temporada de Black Mirror, um episódio foi gravado em São Paulo. Se eu não me engano, o criador ele falou que São Paulo é uma cidade bem disposta. Sim.
Eles tem todo o momento, né? Eles escolheram o Meirelles porque ele tinha acabado de lançar o Cidade de Deus, que foi aquela coisa, né? E aí o Brasil como, tipo, caramba, é onde a contradição tá pegando muito, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito parecido com alguns lugares de Los Angeles, de Nova York. De novo, né? Aquele tipo de urbanização que é comum da metrópole, né? No centro, ter sempre um lugar, né? Ter tipo uma Cracolândia em Los Angeles, em Nova York, né? Em Paris. Então, trazer o espaço do ambiente paulistano ajuda também, né? E a gente pensa, cara, eu moro do lado do Minhocão. Então, quando eu vejo, eu fico tipo, ai, meu Deus. E a Cracolândia está ali, e é isso, é a contradição o tempo todo, né? Enfim. Do livro de geografia, clássico, é. Pra gente, ok, a gente entende também, mas eu já morei em outro estado, as pessoas vinham me perguntar lá em Minas se era roupagem. Olha só. E aparentemente essa imagem também ela é colocada em outros pontos do mundo, assim, teve uma certa projeção mundial. Então eu não sei se até que ponto o Fernando Terence quer também talvez. Com certeza. Assim, até que ponto o mundo também não colocou, não vamos ser né? O mundo não colocou essa questão também. Porque todo mundo que conhece São Paulo e que mas para entender São Paulo, São Paulo não é só aqui. Né? Exato. Você tem uma ramificação, uma cidade radial, e que quando você chega nos extremos, você está em outro país, você não está nem em outra cidade. Então, isso é uma coisa que para os gringos é muito impactante. Sim. E eu acho que aquela foto é mais ou menos da mesma época. Que é a varanda com piscina e Paraisópolis, né? Porque é uma por andar e Paraisópolis ali do lado. Paraisópolis ou Heliópolis? Eu nunca sei. Paraisópolis, né? Ai, alguém dá um Google, vê a data dessa foto, pelo amor de Deus. Porque foi uma foto que dos dinossauros da internet aí, isso virou uma discussão. Total. E eu acho que foi mais ou menos na mesma época, foi nesses casos de 2010. Que, olha, perto da crise de 2008. Olha só que coincidência. Estouro da bolha imobiliária, né? Todo mundo morando na rua nos Estados Unidos, todo mundo morar em carro, noite que virou um favelão. Então, essas coisas passaram a ser observadas mundialmente. Exato. 2004. O fervilhar ali, né? Tudo muito provavelmente ajuda a pensar e como que quando a gente sai do centro do capitalismo, que é Nova York, Los Angeles, né, os Estados Unidos, o formato da favela, a favela é um desdobramento da escravidão. Então a gente está na margem, eles estão no centro. A nossa contradição aqui ela está mais visível, não é que não tem contradição lá, mas ela vai se dar de outra forma. Exatamente. Índia, Cidade do México, né? África do Sul. Então, tem esse. Eu não sou geógrafa nem arquiteta, pelo amor de Deus, mas essa estrutura da malha urbana é totalmente diferente do que a europeia, norte-americana, né? Enfim. Fala. Ela falou sobre essa visão de fora. Eu cheguei recentemente em Goiás. Eu morei 5 anos no interior de Goiás. Minúscula. E lá, sempre que eu falava que eu era daqui, a primeira pergunta era: nossa, mas por que você saiu de lá? O que você veio fazer aqui? Aí eu costumava falar assim: da mesma forma que você sair daqui do interior de Goiás e mudar pra lá, seria estourar uma bolha, pra mim vir pra cá pra estourar uma bolha. Porque as pessoas veem São Paulo lá como outro mundo e eu nunca vou me encaixar lá, e quando eu chegar lá eu vou destacar e todo mundo vai perceber que eu sou da roça. E aí eles tinham essa visão de que às vezes eu era professora lá e eu falava que eu era de São Paulo, aí os alunos já ficavam brilhando, assim, como se eu fosse uma estrela. E eu falava assim, gente, não é dessa forma como é passado para vocês. Porque as pessoas até, é um estado próximo, né, é uma cidade de 100 mil habitantes, e lá eles achavam que São Paulo era como se fosse Nova York, assim, era inatingível, eu não consigo me mudar para lá, por exemplo. Sim. Para eles era uma utopia para distopia, né? Isso é a ideologia dominante o tempo todo.
né? A locomotiva do Brasil. Pelo amor de Deus, né? A locomotiva para quem, né? É surreal, é surreal. E aí a gente chega no conceito de alienação, né? Obviamente eu venho do materialismo histórico, então a metáfora da cegueira, não enxergar, não ver, nossa, não teve como, não teve como. O que isso significa, né? Não enxergar, não perceber, me parece, né? Eu não sou especialista em Saramago também, mas me parece uma metáfora da gente pensar nossa condição social, de quantas coisas que a gente não consegue ver e que a gente não percebe, não porque a gente é burro, né? Fulano, super alienado. Não é que a pessoa é burra. Todos nós somos alienados. Fala, Kaique. É um ponto que é muito enfatizado no livro do Objeto, que eu lembro novamente, que ele fala disso, na questão da alienação, a pessoa que trabalha muito, perde tempo, também cai nessa questão de uma epidemia da peste, né? De uma classes sociais, as pessoas que não estavam nessa epidemia, acabou morrendo, né? Uma coisa atual também. Que livro que é? A peste do Objeto. Do Camus, sim. Também é uma pandemia, né? Sim. Que legal. Isso da alienação, ou seja, né, não é que a pessoa é burra, mas é que foi tirada a condição de perceber a totalidade. Então é o Chaplin aqui apertando a porca, né? O conceito clássico que a gente tem de alienação geralmente vem a partir daí, né? Ele não sabe de onde veio naquela linha de produção, ele não sabe para onde vai aquela porca, se é para uma bomba atômica, se é para uma máquina de escrever, né? E aí, estar alheio, não saber a totalidade, né, de acordo, né, com a abordagem do materialismo histórico, a gente tem quatro níveis de não saber a totalidade, os processos estarem estranhados, né? Vão ter alguns teóricos também que vão usar o conceito de estranhamento, as coisas são estranhas. Primeiro, de resultados e produtos. Então, a gente vê todos esses objetos que nos cercam. A gente não sabe como eles foram produzidos. A gente não sabe a quantidade de trabalho que tem por trás, principalmente do negócio da tela, né? Quantas mãos passaram para que esse objeto se concretizasse, né? Então, a gente não é que a gente precise saber de tudo, porque é uma vida muito insana, mas nem o mínimo a gente consegue perceber. E aí isso faz com que a gente chegue no segundo nível de alienação. Eu não sei como os produtos e os resultados são feitos, por consequência, eu não sei o funcionamento da natureza da qual eu estou imerso. Seja a natureza urbanoide maluca que a gente está, né? Tem um comediante que ele fala, Nova York não é o meio ambiente, né? Tipo, não joga lixo porque você vai tratar mal o meio ambiente. Não, Nova York não é o meio ambiente, é Nova York, dane-se, né? Então a gente perde, a coisa vai ficando mais profunda, a gente não entende o que significa, né, essa interferência, essa relação que a gente tem com a natureza. Depois a gente está alheio entre nós, seja de percepção e de consciência e de empatia e de entender que as pessoas, cada um se organiza de um jeito, processa as coisas de um jeito, lugares sociais, privilégios, etc. E depois de si mesmo, da gente não conseguir perceber e disso ser tirado de nós as nossas possibilidades todas e ser dado só um caminho, um determinado tipo de opção e todo mundo ter que se moldar para caber naquele formato, que é aquele gráfico que a gente viu lá na primeira aula da hegemonia. O homem branco, cristão, proprietário, heterossexual, fugiu disso, um abraço, não está nas normas do acordo social, que não é um acordo, é uma imposição, né? Enfim, né, muito melhor do que eu para explicar tudo isso, né? Tem um poema do Brecht que ele vai falar, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas, né? Então, a gente acabou de passar por uma eleição, né? Isso é chover no molhado, mas é entender que tudo que está à nossa volta é perceber, é tomar consciência de todos esses níveis aqui, do quanto que a gente está, né? O quanto que está sendo tirado da gente para que as coisas sejam feitas dessa forma. Estou falando desse conceito de alienação porque ele aparece muito como uma ferramenta distópica, justamente como análise.